Bom, eu não ia fazer um vídeo, mas eu tenho 3 minutos. Porque eu vou fazer a primeira oração. Então, quando eu faço a primeira oração, tem que estar mais cedo ali. Mas, enfim. Eu fiquei tão grata pela... Queria compartilhar com vocês a gratidão que eu fiquei pela organização da igreja. Não sei vocês, mas eu tava me sentindo tão diferente sem um profeta apoiado, né? Porque na história da igreja, foi o profeta que mais demorou para ser apoiado, né? Então, porque teve a conferência, teve isso, aquilo, então demorou mais do que o normal, né? E foi para mim, não sei para vocês, mas para mim foi tão diferente. Quando eu ia orar pelo profeta, né? Eu orava pelo quórum dos 12, né? Só pelos quórum dos 12, não orava pelo profeta vivo. Mesmo sabendo que o Oaks era o profeta, mas ele não estava ainda apoiado, né? Ele podia morrer, ele podia acontecer alguma coisa com ele, então não tinha um profeta ainda. Então foi bem estranho para mim não ter um profeta vivo. Então, como eu sou grata pela organização da igreja que foi feita ontem. Como eu tenho gratidão pelo Senhor por saber que a gente tem um profeta novo, um profeta que vai nos ajudar com as leis dessa terra. Principalmente, tá? Se vocês, eu fiz essa meta, né? Porque na conferência foi falado muito sobre a proclamação da família. Então eu fiz uma meta de estudar mesmo, não é só ler. Eu fiz uma meta de estudar a proclamação da família. Então uma coisa que o Elder Oaks também falou, né? Eu sou grata pelo Elder Herring. Ele é um amor de pessoa. Ele tem um espírito tão doce, que é um dos profetas que quase sempre se emociona quando ele vai falar, dar um discurso na igreja. Ele tem um espírito muito doce, e eu tenho certeza que ele, mesmo servindo com o presidente Hinckley, com o presidente Monson, com o presidente Nelson, agora com o presidente Oaks, ele vai ajudar muito, porque ele tem uma sensibilidade do espírito muito grande. E o Elder Christopher, eu tenho uma experiência muito simples e boa com ele. Ele teve na minha estaca, esse ano. E como vocês sabem, os americanos, eles não vão lá cumprimentar, eles não são como a gente, né, tiete de apóstolo, essas coisas assim, que eles gostam de ter foto, coisa assim. Eu não queria ter foto dele, mas eu sei que que ninguém estava cumprimentando ele, que só tinha os bispos, os presidentes destaques ali com ele, e eu fiquei ali sentada, olhando, né, porque não é sempre que a gente vê um apóstolo tão de perto. E eu lembro que eu pensei assim, eu estava buscando uma resposta, minha oração naquele dia. E eu pensei assim, se a mulher no Novo Testamento, aquela mulher que tinha um problema de sangue, fluido, né? Não sei se você conhece a história. Se ela tocou a vestes do Senhor e foi curada, se eu só tocar nele, eu vou me sentir melhor sobre isso. Sobre uma coisa que eu estava precisando. Então eu me direcionei perto do púlpito, na frente do púlpito. E eu vi ele conversando com todo mundo, nem pensei em nada em conversar com ele, mas eu só pensei, sabe, tocar nele. Então ele passou na minha frente, deu um sorriso bonito, e eu assim, bem de leve, toquei assim atrás dele, bem de leve, muito leve. E ele parou. Ele olhou para mim e ele me falou uma frase que era realmente o que eu precisava ouvir. Então eu tenho um testemunho desse homem, muito antes dele ser chamado conselheiro do profeta. Eu tenho um testemunho dele como apóstolo também. E eu sabia que se eu só tocasse nele, eu ia me sentir melhor. Mas quando eu toquei nele, ele voltou um pouquinho para trás, me olhou
me olhou nos olhos e falou uma frase para mim. Então, esses homens são tão especiais. São homens de Deus. E como eu sou grata por saber e por ter um testemunho disso. Como eu senti falta de ter um profeta. Como eu senti falta de ter um profeta na terra. Como eu senti falta. E eu orei para que logo pudesse ser feito. Então, eu sou grata por eles ter feito de maneira simples, rápida, mas ter feito. Porque nós precisamos de um profeta vivo. Nós precisamos ter essa figura de profeta para nos dar segurança. Pelo menos para mim, eu não estava segura, não estava bem, enquanto não teve um profeta vivo, chamado por Deus. Então eu sou grata, apoiei ele de coração, alma, apoiei o Elder Oaks, o Elder Harry, apoiei os três com muita gratidão, com muito amor, com muita esperança de que eles vão fazer algo inacreditável. Eles vão fazer algo inacreditável. O chamado deles vai ser algo bem especial também. Então essa mensagem que eu queria, testemunho que eu queria compartilhar com vocês, que como é bom, irmãs, como é bom ter um profeta vivo. Como é bom saber que agora ele está lá, trabalhando, servindo, recebendo inspiração para o nosso tempo. Como é bom, como eu sou grata pelo profeta vivo. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Uma mensagenzinha simples. Um beijo para vocês. Estou aqui até as 9 da noite. Vem para cá. Vem para cá. Outro dia uma irmã falou para mim assim. Um irmão falou para mim assim. De vez em quando ele vem para cá, num intervalo de lanche. Então ele traz o lanche e trabalha na genealogia no mesmo tempo, né? Então ele me falou assim, nossa, você fica aqui das 9 às 9. Ninguém tem desculpa para não vir aqui, né? Você pode vir enquanto os filhos estão na escola, se você trabalha, pode vir depois do trabalho. E é verdade. Ninguém tem desculpa para dizer, não tem tempo por aí na quarta-feira. Irmãs, eu tô aqui das 9 da manhã às 9 da noite. Então, na realidade, não tem desculpa, né? Um beijo para vocês e vamos continuar o legado do presidente Nelson, que coligar Israel dos dois lados do véu, irmãs. Vamos vir para cá e vamos começar a trabalhar, porque o nosso tempo está acabando. As coisas estão acontecendo, a profecia de Israel está acontecendo, só falta construir um templo lá para as coisas ficarem bem mais real como da escritura, né? Mas eu tenho lido muito sobre a paz de Israel e quanto isso é a preparação para a segunda vinda do Salvador. Então vem para cá, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.